Eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Feche seus olhos agora, oremos. Pai bendito, graças te damos porque chegou o momento da tua palavra, Senhor. Eu não tenho poder, eu não tenho autoridade em mim mesmo, eu sou apenas um servo teu. Mas o Senhor ama cada um de nós que está aqui nessa noite. E, Senhor, usa a minha vida apenas como um instrumento nas tuas mãos. Que o teu Santo Espírito fale aos corações, que o teu Santo Espírito fale no coração da nossa igreja nessa noite, os nossos convidados. E que o Senhor nos mostre qual é o teu desejo em nossa vida. O que o Senhor quer de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, que história bonita. Que história até enigmática, que história em que nós nos deparamos com uma grande construção. E nessa grande construção, nós percebemos que o responsável por ela, no capítulo 10, versículo 8, até o versículo 11, tem um nome. E o nome desse homem é Nimrod. O versículo 8 do capítulo 10 diz assim: Cush gerou a Nimrod, e Cush era filho de Cã. Assim que Noé saiu da arca no monte Ararat, saiu ele e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã gerou Cush, Misraim, Put e Canaã. E esse Nimrod é filho de Cush, portanto, Nimrod aqui é neto. É neto de quem? Neto de Noé. Nimrod, no versículo 8, diz assim: começou a ser poderoso na terra, foi valente, caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Está aqui, Babel, Ereque, Acade, Calné e a terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive, Rebote, Ir e Calá. Esse homem Nimrod, o texto sagrado deixa-nos entender que foi um homem muito poderoso. As dicas que nós temos nesse texto, por exemplo, no versículo 3, diz assim: façamos tijolos e queimemo-los. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Logo demonstra que não é o território de Canaã, porque Canaã, quando os arqueólogos vão e descobrem outras construções, lá era utilizado o quê? Pedra e argamassa. E o território em que não era utilizado pedra e argamassa, o texto diz, utilizou tijolos e betume, é justamente a região da Mesopotâmia. Nessa região foi esse território em que Nimrod, o valente caçador, dominou e montou o seu império.
E o texto diz o seguinte, que num dado momento, esse povo resolveu fazer o quê? Uma grande construção. Alguns historiadores, tentando compreender o texto do capítulo 11, dizem que era uma espécie de zigurate. Zigurate, até hoje existem escombros de zigurate. Era uma construção que a base era quadrada e iam construindo vários degraus. E na ponta tinha um local em que se adorava um determinado Deus. É tão interessante porque a palavra Babel vem do acadiano e significa pórtico de um Deus. Hoje nós temos algumas construções espalhadas na Mesopotâmia e geralmente tem 3 degraus. O último degrau do zigurate é o lugar em que só o sacerdote ficava para ter encontro com Deus. Ali era o pórtico do Deus mesopotâmico e dos seus deuses. É interessante, por exemplo, na história de Jacó, em que ele dorme e tem o quê? Uma escada, não é assim? Que sobe e desce. Os homens construíam isso na antiguidade, essas espécies de construção com degraus, e na ponta simbolizava o quê? A comunicação com os homens e os deuses. E o que chama a atenção aqui é o seguinte, de que nesse momento existia uma só linguagem também. Talvez alguém questione e fale assim, puxa, mas é tão estranho ter uma só linguagem. Não é. Nós temos Max Miller, que é um filólogo, e diz o seguinte, que as línguas passaram por 3 estágios. O primeiro estágio é a língua monossilábica ou isolante. Por exemplo, o chinês é uma língua muito antiga, é uma língua que não tem flexão. Depois passou pelo estágio da língua aglutinante, como o turco, já começa a ter alguma flexão. E depois a língua flexiva, como o grego, e depois vem a língua sintética, como o latim e o português. É interessante também, tem outro filólogo chamado Terrin de Lacouperie, que estudou o chinês, e ele diz o seguinte, que há uma ordem no desenvolvimento da linguagem. A primeira escrita, por exemplo, é uma escrita pictórica, ou seja, desenhos na caverna, desenhos e depois escritas cuneiformes. Depois tem uma escrita silábica, juntam-se 2 desenhos para formar o quê? Uma sílaba, até chegar no que nós temos hoje numa escrita alfabética. Então, se você observa a linguagem do ser humano, percebe-se, por exemplo, que do chinês há uma ligação muito grande com a língua acadiana. Exemplo, e aí depois vocês podem pesquisar, tem pessoas formadas em letra e podem ser muito mais proveitosas do que eu nesse assunto. O Y, por exemplo, do chinês, em outras línguas é utilizado o G, e até palavras similares, parecidas. Interessante, porque a Bíblia já nos mostra isso, que num dado momento, assim que Noé sai da arca com a sua família, existia uma única linguagem. E os seus descendentes, os descendentes de Sem, Cão e Jafé, que eram filhos de Noé, começam a povoar a terra novamente, porque Deus havia o quê? Se arrependido de criar a humanidade e destruir essa humanidade. E nesse momento agora em que Deus dá uma nova chance, Nimrod se torna poderoso, caçador diante do Senhor, e de repente constrói um grande império na Mesopotâmia, e agora esse povo tem uma linguagem só e tem grandes intentos. Só que, olha que interessante, o problema não está em uma só linguagem. É isso que eu queria chamar a atenção para vocês. O problema não está em ter uma só linguagem, isso não é um problema. Porque tendo uma só linguagem, é muito mais fácil a comunicação, é muito mais fácil o comércio, tudo é mais fácil tendo uma só linguagem. Veja que a ONU utiliza o francês. Para se discursar na ONU, o discurso da ONU deve-se utilizar o francês, utiliza-se uma língua. Nós temos no comércio uma língua também, o inglês, não é assim? Para você entrar no mestrado, doutorado, você precisa ou responder a inglês, ou francês, ou alemão. O espanhol já está ficando obsoleto. Mas olha que interessante. É interessante a gente ver que uma linguagem não é problema. Onde está o problema, pastor? Eu vou mostrar onde está o problema. O problema está aqui. A palavra de Deus diz assim, no versículo 3, vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O objetivo aqui era de que o nome deles ficasse na história. O objetivo aqui era de que, chegando ao topo dos céus, não só o nome deles se tornasse célebre,
mas também esse povo se tornasse aquele que subjugasse todos os demais, irmãos, parentes, amigos. E aí o Senhor, olhando do céu, o texto diz assim, que ele desce, ele observa e diz assim no versículo 5, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto, olha só que interessante, é apenas o começo. A partir do momento em que eles terminarem essa construção, não haverá mais restrição para tudo que intentam fazer. Percebem a forma de linguagem irônica aqui? Eles estão tentando fazer alguma coisa. O homem vê a aparência, mas Deus conhece o quê? O coração. Nós estamos falando de soberba. Nós estamos falando de rebeldia contra Deus. E eu anotei alguns provérbios aqui. Olha só que bonito. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Vamos ler todos juntos? E vindo a soberba, virá também a afronta. Mas com os humildes está o quê? A sabedoria. Mais uma vez, todos juntos. E vindo a soberba, virá também a afronta. Mas com os humildes está a sabedoria. Segura aí. Quando vem a soberba, qual o resultado dela? Quem afrontou contra esse povo? Quem afrontou contra esse povo? O próprio Deus. Olha outro provérbio. Da soberba só provém o quê? Contenda. Mas com os que se aconselham se acha o quê? A sabedoria. Espera aí, então, da soberba só vem contenda? Olha que interessante, esse povo era tão soberbo, e no final o que acontece com eles? Contenda. A palavra Balel, ou Balal, significa confusão. Um povo que começou unido a construir, no final, torna-se um povo confuso. Um povo que não se entendia mais, e o empreendimento em que eles tiveram ali um projeto, um planejamento, teve de parar. Por que teve de parar? Porque só havia confusão. Na soberba só tem o quê? Contenda. Na soberba só tem o quê? Na soberba só tem o quê? Na soberba só tem o quê? Contenda. Outro provérbio, para ficar fixado na mente. Olha que interessante, Provérbios 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede o quê? A ruína. E a altivez do espírito precede o quê? A queda. Olha que interessante. Esse povo aqui estava construindo o quê? Uma torre. Construindo uma espécie de zigurate. Construindo, se for para mim, diz que depois eu atendo. Construindo uma espécie do quê? De zigurate. Construindo um templo. E esse templo era para tocar aos céus, para tornar o nome dele célebre, para formar aquele povo e aquela nação, formar-se de tal forma em que o poderio deles fosse tamanho, a ponto de subjugar as demais. Só que tem um porém, a soberba precede a ruína, e eles foram arruinados. A altivez de espírito precede a queda, e o Senhor não permitiu que fosse construído. Outro provérbio, 29, 23, olha que interessante. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Quem é humilde de espírito aqui? Senhor, me ajuda a ser humilde de espírito. Olha que interessante. Tem um teólogo chamado Alan Richardson, e ele disse o seguinte: quando os homens se vangloriam de suas próprias realizações, o resultado só podia ser a divisão, confusão e a falta de compreensão. Mas quando as maravilhas ou as maravilhosas operações de Deus são proclamadas, então cada homem pode ouvir o evangelho apostólico em sua própria língua. Quando há soberba, só há o quê? Confusão, falta de compreensão, divisão. Mas quando nós estamos proclamando as maravilhosas operações de Deus, cada um de nós consegue ouvir a voz de Deus, consegue ouvir o evangelho de Deus na sua própria língua, na sua própria linguagem. Você fala assim: pastor, eu não entendi. Eu vou explicar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Olha que interessante o que diz aí a palavra de Deus. Atos capítulo 2. Lá atrás,
Quem foi que trouxe uma nova linguagem? Deus. Agora, olha só que interessante. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Atos capítulo 2. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, lá atrás, em Gênesis 11, quem foi que desceu e confundiu a língua do povo? Foi o próprio Deus. Quer dizer, quem deu a linguagem nova foi o próprio Deus. E aqui, quem foi que deu uma linguagem nova para a igreja? Foi o próprio Deus. Qual a diferença de lá e de cá? Eu vou mostrar. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um, presta bem atenção no versículo 6, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso é ou não é um milagre de Deus? É ou não é um milagre de Deus? Veja a relação que tem com Gênesis capítulo 11 e Atos capítulo 2. Nos dois momentos o Senhor desce e dá uma linguagem para o povo, ok? Todo mundo está comigo? Tem ou não tem linguagem? Tem. Só que tem um porém. Em Gênesis capítulo 11, ninguém se entendeu. Por que ninguém se entendeu? Porque havia soberba, porque havia rebeldia. Mas é aqui em Atos 2, pelo contrário. A igreja passou a falar em outras línguas, segundo o Espírito, e as pessoas que estavam fora começaram a ouvir na sua própria linguagem. Sabe o que Deus nos ensina? Que a igreja de Jesus Cristo precisa sim ter uma linguagem que alcança a humanidade. Amém? A igreja precisa ter uma linguagem que alcança a humanidade. A igreja precisa dessa linguagem. Como Alan Richardson disse, quando os homens se vangloriam de suas próprias realizações, o resultado só pode ser divisão, confusão, falta de compreensão. Mas quando as maravilhosas operações de Deus são proclamadas, então cada homem pode ouvir o evangelho apostólico em sua própria língua, que a partir de hoje você possa proclamar as operações de Deus. Comece a falar mais de Deus, comece a falar mais de Jesus, comece a proclamar que o Espírito Santo use você de tal forma que a sua linguagem seja como a de Isaías: o Deus me deu uma língua erudita. Olha que interessante, Deus derramou sobre ele uma língua erudita, uma língua que ele podia falar, e ele falava com reis, ele falava com os nobres, e esses passaram a ouvir, não aceitaram. Tudo bem, só que ele foi um grande profeta de Deus, e falou que Deus use a nossa igreja, a Igreja Batista Central, de tal forma que a nossa linguagem alcance Osasco, que a nossa linguagem alcance o estado de São Paulo, que a nossa linguagem alcance esse Brasil, que a nossa linguagem alcance esse planeta inteiro, que as pessoas saibam que nós existimos em Cristo Jesus e falem o seguinte: lá em Osasco, eles estão na rua Miosotti, número 54, lá no bairro Jardim das Flores, provisoriamente, lá naquele lugar, tem um povo que quando fala, eu consigo ouvir Deus falando comigo. Tem um povo que quando abre a sua boca, tem pessoas ali que quando estão em casa, estão falando de Deus de tal forma que eu sou vizinho dela, e eu consigo ouvir Deus falando comigo, eu consigo perceber nessa linguagem. E linguagem não é só falar, como eu estou aqui. Linguagem é tudo. Linguagem tem através de expressão corpórea. Linguagem vem através de artes cênicas. Linguagem vem através do quê? De um comportamento. Um comportamento também demonstra uma linguagem. Você percebe, você interpreta a linguagem da pessoa. Vocês olham para mim e vocês veem eu transpirando. Quando eu estou pregando, você fala assim: puxa, o pastor está envolvido com isso. Ele está pregando de tal forma que ele está envolvido. Olha só a linguagem que eu passo para vocês, de que Deus realmente faz sentido na minha vida, Deus também faz sentido na sua vida. Que toda soberba, que tudo que é rebeldia na nossa vida caia por terra nessa noite, para que a nossa língua seja usada por Deus, para que a nossa vida seja usada por Deus. O Espírito Santo, há 2000 anos atrás, fez um grande milagre.
Sabe qual foi o grande milagre? Não foi fazer o povo ficar falando em línguas diferentes. Não é essa. O foco não está aí. Eu já disse isso no acampamento. O foco não está em ficar falando em línguas diferentes. Não é isso. O foco não está aí. O foco está aqui, ó. Cada um ouvia a igreja na sua própria linguagem. Cada um conseguia ouvir a igreja na sua própria linguagem. Esse é o foco do Espírito Santo, usar a nossa igreja cada vez mais e mais, usar você cada vez mais e mais, para que as pessoas que estão lá fora consigam ver Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: fale mais. Fale mais. Fale mais. Fale mais. E fale mais de quem? De Jesus. Fale mais de quem? De Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim: fale mais de Jesus. Fale mais de Jesus. Fale mais de Jesus. Fale mais de Jesus. Vamos pensar o que a gente anda falando? Vamos parar um pouquinho e pensar no que a gente anda falando? Como tem sido a nossa linguagem? Nós temos que ter uma linguagem com o Espírito Santo, amém? Mas será que a nossa linguagem está concatenizada com a linguagem do Espírito Santo? Será que nós estamos indo ao encontro da linguagem do Espírito Santo? Por exemplo, será que o Espírito Santo anda falando palavrões? Hã? Será? Eu falo: o pastor, parece que o senhor está me vendo dentro da minha casa. Eu não. O Senhor Deus conhece cada um de nós, inclusive o pastor. Conhece ou não conhece? Vamos orar por ele daqui a pouquinho. Amém, obrigado. Meus irmãos, o Espírito Santo, será que anda falando mal de alguém? Pega em você assim, você está ali orando, o Espírito Santo, falar uma coisa para você. O pastor, Será que o Espírito Santo faz isso? Não. Será que o Espírito Santo tem uma linguagem depreciativa a respeito de você mesmo? De você mesmo? Você para no espelho e diz: como eu sou feia, como eu sou feio, como eu sou, sabe? Me permitam um termo coloquial: ridículo, ridícula. Eu me odeio. Será que essa é a linguagem do Espírito Santo para você? Essa linguagem traz destruição. Porque aquele povo não conseguia mais se entender e tudo que eles construíram, o que aconteceu? Desmoronou. Talvez a tua vida, talvez você que está aqui nessa noite, não consegue concluir uma construção espiritual, a construção de você mesmo. Não consegue construir os seus sonhos, os seus projetos, porque a sua linguagem não é a linguagem do Espírito Santo. A sua linguagem não é a linguagem do Espírito Santo. Eu disse no início, o problema não é a linguagem. O problema é o quê? A soberba. Talvez você fale assim: eu não sou soberbo. Mas talvez eu seja, talvez você seja. Deus sabe. Deus não quer mais que nós falemos qualquer coisa. É tão interessante. É tão interessante que nós temos em Tiago um capítulo inteiro falando sobre a língua. Não é assim? É assim. Falando sobre a língua, como deve ser a nossa linguagem. Quer construir? Quer reconstruir? Quer que as construções na sua vida não caiam? Que a sua linguagem seja a linguagem de Deus. Amém? Que a sua linguagem seja uma linguagem sóbria, uma linguagem de humildade, de agradecimento, de ações de graça. Orai sem cessar. Orai sem cessar. A linguagem entre você e sua esposa, você e o seu marido, é: eu te amo. Você é linda. Às vezes é um feinho demais. Mas a mulher olha para o marido e fala: você é lindo. É uma profecia, né? Você é lindo. Porque é o presente que Deus deu na sua vida. Seus filhos, ao invés de você ficar xingando palavrões, dizendo que você não vai ser nada na vida, não, mude essa linguagem. Comece a utilizar uma linguagem de bênção. Tiago fala
que de uma fonte que jorra água doce não pode jorrar o quê? Água amarga, não é assim? Que você tenha uma linguagem doce com seus filhos. Aprontou, você fala, menino, eu te amo. E com todo amor você ficará de castigo. Não é? Com todo carinho você ficará de castigo. Quantos dias? Só um ano. Só um ano. Só um ano, pastor, só um ano, porque eu amo demais esse menino. Essa menina chegou em casa essa hora. Eu falei para chegar até tal hora, não tem problema, pode ficar tranquila, que com muito carinho, muito amor, você ficará de castigo. Que Deus nos dê essa linguagem. Amém? Que o Senhor Deus não permita, nem como igreja, nem como família, nem você como pessoa, que a sua linguagem seja de tal forma que não corresponda com a tua vida, com o teu contato com Deus. Porque Deus desce e Deus sonda os corações. Assim como Deus desceu há milhares de anos atrás e Ele sondou os corações. Deus sonda o seu coração nessa noite. Muitas vezes Deus não permite a gente construir na nossa vida, construir aquele projeto, aquele sonho nosso, pessoal, para que lá na frente a gente não destrua mais pessoas, ou que lá na frente a gente não se destrua. Que Deus mude o seu coração. Que toda soberba do meu coração caia por terra. E se você tem alguma soberba, que também caia por terra. Amém? E que o Senhor Deus continue conosco. Fique em pé agora, que nós vamos orar. E nesse momento eu quero orar também pelo irmão Onídio, porque agora há pouquinho ele foi internado. Nós não sabemos ainda em qual hospital ele está. Ele realmente estava bem adoentado, nós fomos na casa dele, visitamos. A semana retrasada, o nosso irmão Azevedo falou que ele estava internado no hospital, o Celso Giglio, né? Não, o Hospital Regional de Osasco, e ele acabou de ser internado novamente. Vamos orar por ele também, porque a nossa linguagem tem que ser uma linguagem de oração, de intercessão. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai bendito, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. Nós acabamos de observar Nimrod com toda a sua construção, com toda a sua glória. Querendo que o nome dele fosse enobrecido, o Senhor confundiu a linguagem de todo aquele povo. No entanto, em Atos capítulo 2, quando a igreja está reunida em oração, o Teu Santo Espírito desce e dá uma linguagem nova, e as pessoas que estão lá fora conseguem ouvir a voz do Teu Evangelho. Cada um de nós que está aqui quer ter essa linguagem. A linguagem que fala do Espírito Santo, que fala de Jesus Cristo, que fala do Pai. A linguagem que converte pessoas. A linguagem, ó Deus, que convence. A linguagem que nossos vizinhos, a linguagem que nossos amigos, parentes, a linguagem que todos os que chegarem perto de nós possam ouvir através de nós a voz de Deus. Senhor, tem pessoas aqui que estão construindo a própria vida, ou reconstruindo a própria vida, reconstruindo o seu casamento. Tem pessoas aqui que estão construindo sonhos, projetos, são jovens ainda. Outros já passaram a juventude, mas ainda assim estão construindo a sua família, os seus netos. Pai, que os empreendimentos da nossa igreja sejam abençoados pelo Senhor. Que nós tenhamos uma só linguagem, mas não a linguagem da soberba, nunca. A linguagem da rebeldia, nunca. Palavrões. Ó Senhor, pessimismos. Não, tira isso de nós, Pai. Para que tenhamos a linguagem sagrada, a linguagem do Senhor. Eu creio na Tua palavra. Eu creio a Deus. Eu creio que um povo que tem uma só língua, um só pensamento, um só Deus, uma só verdade, Jesus Cristo, cresce. Não existe nada que possa contra nós, porque o Senhor sempre estará conosco. Bendito Deus, se tem alguém que entrou aqui e a sua vida não ia para frente, que a partir de hoje, aprendendo com a Tua palavra o desafio de mudar a linguagem no dia a dia, de falar com os filhos, de falar com o marido, de falar com a esposa, de falar com os netos, de falar lá no supermercado, de falar lá dentro do fórum, de falar seja onde for, dentro da empresa, que essa linguagem seja uma linguagem de Deus, uma linguagem de humildade, de amor, que através da nossa fala o amor de Deus se propague sobre a terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita, Pai, visita o irmão Onídio também agora,
Ele acabou de ser internado. O Senhor conhece o sofrimento do teu filho. Ele tem uma idade avançada e algumas doenças. Senhor, nós queremos sempre a cura do teu filho, Pai, o restabelecimento dele. Nós entregamos o hormonídeo em tuas mãos, Pai, para que a tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável, seja realizada na vida do nosso irmão. Visita eles agora, toda a família, nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se alguém entrou também aqui triste, alegra esse coração, Senhor. Eu não posso alegrar esse coração. Não são músicas que alegram o coração. Não é o pastor, mas é o teu Santo Espírito que pode alegrar esse coração. Dá uma linguagem nova para a nossa igreja. Põe um cântico novo em nossos lábios, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. É assim que eu oro agradecido. Amém e amém. Abraça teu irmão. Abraça. É uma linguagem também. Abraça.